Mais uma vez falando sobre o imposto de renda à pessoa física e hoje especificamente vou falar sobre a lei 14.754, que é uma lei que veio para logo no final de 2023, uma lei que veio para regulamentar, vamos dizer assim, fundos de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. É um assunto bem complexo, mas eu vou dar aqui uma pincelada de maneira simples. E dúvidas, você já sabe, é só entrar aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, que eu fiz lá um formulário de perguntas e respostas. Pode fazer lá a sua pergunta que eu respondo no detalhe. Então, passando aí sobre essa lei muito rapidamente, que ela fala sobre a tributação no exterior. Muitos de vocês que são investidores, muito provavelmente já abriram aí contas nesses players que faz o seu investimento fora do Brasil, como ações, renda variáveis, não somente, hoje está muito popular no Brasil o investimento nos Estados Unidos, mas tem pessoas que têm não somente nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Então essa lei abrange para qualquer investimento em qualquer local do mundo. O que algumas particularidades da lei é o seguinte: todo rendimento ele é tributado a 15% fora do país. Assim sendo, você tem que fazer a realização dessa aplicação. Ou seja, para aplicar você não tem imposto na aplicação, mas no resgate sim. E esse imposto no resgate, que é a realização, é 15%. Então o que seria isso? Eu investi em ações de uma empresa, de uma companhia americana, por exemplo. Fez lá um investimento X e de um dado momento você quis fazer o resgate. Nesse resgate que vai haver a incidência da tributação do imposto. Importante, geralmente o imposto já é retido na fonte americana. E aí no Brasil você vai ter que entender essa diferença, se você vai ter que pagar imposto ou não. Então é muito importante para quem tem principalmente renda variável olhar com bastante detalhe para não ter problema de malha fina e de tributação adicional pela Receita Federal. Esse imposto que é retido em outros países, ele é possível ser deduzido aqui no Brasil, mas tem que entender se o Brasil tem um acordo ou um tratado com esses países. Então tem que dar uma atenção muito grande para quem tem esse tipo de operação, para fazer com cuidado aí a declaração de imposto de renda e não ter problema com a malha fina. Um ponto positivo que também está inserido nessa lei é a compensação de prejuízos de ações, de compra e venda de ações no exterior, conforme a regra que já existe no Brasil. Então, para você que já está acostumado em fazer compra e venda aí de produtos de renda variáveis, como é o tipo de ações, você consegue fazer essa compensação na mesma sistemática que é feito no Brasil. Ou seja, se realizou e teve prejuízo, você consegue fazer essa compensação muito tranquilo aí no seu dia a dia. Obviamente você tem que entender a rentabilidade mensal, ou se teve lucro ou perda no mês a mês, e fazer todo um controle, que é uma coisa um pouco mais complexa aí para quem trabalha e para quem investe em ações e que é chamado de renda variável. Um ponto importante é a variação cambial. Para quem tem acima de $5 mil, existe uma regra específica, porque a variação cambial, o que significa? Teve um aumento do valor do dólar em face de quando você comprou. Por exemplo, comprei por R$ 4,80 e hoje está R$ 5,10. Existiu uma variação cambial, que é um ganho. Isso tem que ser tributado. Mas para aquelas pessoas que têm acima de $5 mil fora do Brasil. Um ponto interessante dessa lei é a possibilidade de você atualizar os valores de bens e direitos que estão no exterior, mas existe uma tributação em cima dessa diferença de 8%. Por exemplo, você tem uma casa que está declarado aqui no Brasil por 100 mil, mas de fato o valor é 200 mil. Por algum motivo não foi declarado o valor correto e pela diferença 100 mil menos 200 mil, que vai dar 100 mil, você paga 8% de imposto. Mais uma vez, tem que entender o processo, tem que entender aí as minúcias dessa operação para não fazer aí o pagamento indevido, e tem que entender direitinho aí a compra, o valor atualizado, ter documento cabível para isso, mas é importante aí o momento de você atualizar esse patrimônio no seu imposto de renda pessoa física.
Para aquelas pessoas que são mais arrojadas e têm empresas controladas no exterior, também existem algumas regras específicas que estão nessa legislação para você ter mais cuidado aí na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda ano 2024. Dúvidas? Link está na descrição do vídeo, me manda lá que eu respondo para você e até o próximo vídeo.